Olá pessoal, na paz do Senhor, boa noite, boa tarde, bom dia, eu não sei qual horário você vai estar assistindo esse vídeo, mas eu resolvi gravar para contar o meu testemunho, contar o que Deus fez na minha vida, o que aconteceu comigo. Então, gente, no dia 17 de janeiro desse ano, de 2021, eu sofri um pequeno acidente no ponto de ônibus, onde eu estava com meu esposo. Era um domingo, era mais ou menos às 10h30 da noite, a gente estava voltando para casa e ele estava segurando a minha bolsa de costume, estava bem pesada a minha bolsa, ele estava com a minha bolsa no ombro dele e a mochila dele nas costas. E eu fui pegar minha bolsa e conforme eu puxei a alça da bolsa do ombro dele, a alça, ela com peso puxou esse meu dedo, esse meu quarto dedo, veio parar aqui embaixo. E nisso eu senti um estralo muito forte no dedo na hora, comecei a chorar. E nisso a gente foi pro hospital do Hermelino Matarazzo. E lá eu passei por ortopedistas, fiz exames e eles descobriram que eu tinha quebrado o dedo e que eu ia ter que passar por uma cirurgia. E nisso, conforme eu fui fazendo um monte de exame de sangue, exame do Covid, exame de fratura, raio-x, eu ia ter que internar para fazer essa cirurgia. E conforme a correria, a gente acabou dormindo no hospital. E a gente só saiu na segunda-feira de 10 horas da manhã de lá. E a gente foi embora para casa com os papéis da internação, muito cansada, sabe? Uma noite muito longa, madrugada. E a gente foi pra casa, a gente ia ter que voltar na terça-feira para dar entrada, para mim ser internada. E nisso, na terça-feira, eu voltei com a minha mãe, era no dia 19 de janeiro. E nisso eu tive que passar por um monte de exame novamente, passar com mais médicos. E nisso eu descobri que eu tinha um tumor nesse dedo que eu quebrei, por isso que eu quebrei com facilidade, porque esse tumor chama tumor ósseo, ele desgastou o meu osso e eu ia ter que fazer uma cirurgia, eu ia ter que tirar um osso ou do meu punho ou da minha cintura para poder colocar nesse dedo. E nisso, conforme foi passando os dias, os médicos me acompanhando, muitas dores eu sentia, não conseguia mexer o dedo porque ele estava quebrado. Ele inchou muito e nisso eu fui e recebi o papel da entrada da internação para o dia 22 e eu ia operar no dia 23. E nisso, irmãos, eu recebi o diagnóstico, do tumor. Graças a Deus foi a retirada do osso no punho, não precisou retirar da cintura, porque ia ser um processo bem mais dolorido para mim, porque aí eu ia ter que ficar sem andar, e tudo já estava sendo muito difícil para mim, porque tinha me pegado de surpresa, era algo muito novo assim para processar. E nisso eu fui internada no Hospital da Nossa Senhora do Pari, que fica no centro de São Paulo, pertinho do Brás. E eu fui internada, a minha cirurgia durou 2 horas e nisso retiraram o tumor do meu dedo, rasparam, tiraram o osso do meu punho, que foi nessa parte aqui, retiraram o osso para poder colocar nesse dedo aqui. E nisso eu tomei 4 anestesias aqui no pescoço, E nisso eu confesso para todos que, nossa, foi muito difícil, doeu demais, sofri demais nessa cirurgia, E nisso, depois os médicos conversaram comigo que foi algo de Deus assim mesmo, eu ter descobrido logo desse tumor, que esse acidente que eu tive foi muito bom eu ter acontecido, Pra mim poder ter descoberto esse tumor, senão eu poderia ter amputado meu dedo. Então assim, eles falaram que eu poderia ter quebrado esse dedo até dormindo, para vocês verem já como estava avançado o desgaste do meu osso.
Então assim, eu tive que colocar 2 pinos no dedo e coloquei uma placa de ferro, né? Ainda não consigo fechar, ó, esses 2 dedos eu tenho dificuldade. Esse aqui eu só consigo até aqui, esse eu não consigo, ainda tenho dificuldade. Não posso pegar nada muito pesado por causa do pulso, que eu não tenho força, né? Eu fiz outra cirurgia agora no dia 26, agora do mês 3, para retirar os pinos. E eu confesso para os irmãos que foi um processo muito dolorido para mim, não só físico, mas também espiritual, psicológico, porque eu queria entender o que Deus queria fazer com tudo isso. Mas foi um processo de cura para minha vida, foi um processo de milagre, porque eu recebi o diagnóstico que o tumor era benigno, que Deus ele estava me curando, que Deus realmente fez um milagre na minha vida, porque eu já nasci com esse tumor, né, que foi um tumor patológico, que já vem paterno. Então assim, eu vi a mão de Deus sobre a minha vida em todas as áreas. Eu cheguei a me machucar muito nesse tempo que eu tava com gesso no braço, cheguei a cair no banheiro, cheguei a me machucar muito com coisas dentro da minha casa. Então foi muito difícil pra mim, eu chorava todos os dias, porque eu tive que depender das pessoas, tive que depender do meu esposo, depender da minha mãe pra fazer as coisas. E é muito difícil quando a gente depende das pessoas, mas só que tudo isso eu pude aprender que a gente tem que confiar em Deus, que a gente tem que descansar em Deus, porque nada é do nosso jeito. A gente somos totalmente dependentes de Deus. Hoje a gente tem vida, amanhã a gente não pode ter vida. A vida é um sopro. Então assim, o que eu venho dizer para todos vocês, que valorize, dê valor a tudo que vocês têm. Hoje eu valorizo pegar um copo de água, hoje eu valorizo até lavar uma louça, eu valorizo tudo assim, porque fez falta tudo isso. Eu vi que eu não sou nada, porque a gente pensa às vezes que a gente pode tudo com a nossa força, a gente não pode tudo com a nossa força. A gente precisa do nosso dedinho do pé, a gente precisa, sabe, um do outro. E eu pude ver a mão de Deus realmente na minha vida, eu pude contemplar o milagre de Deus na minha vida, sabe? Nos momentos que eu estava naquele hospital, sentindo dores, com medo, porque a gente somos seres humanos, a gente sente medo, e realmente eu pude ver a mão de Deus. Então eu gravei esse vídeo para glorificar o nome do Senhor, porque Ele se fez presente em todas as áreas da minha vida. E se Ele me curou é porque Ele tem algo novo na minha vida, Ele me deu mais uma chance. E eu creio que esse testemunho vai edificar a sua vida também. Amém?